Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do LBCA Cast. Hoje, uma edição especial, posso dizer que é uma edição recheada de craques, dois amigos, dois executivos jurídicos do mais alto calibre do nosso segmento, Flávio Franco e Giacinelli. Obrigado e bem-vindos ao LBCA Cast, o nosso ponto de encontro do mercado jurídico. Boa, um privilégio aqui para mim estar aqui com você, Ricardo. Principalmente ter a chance aqui de debater contigo e com o Jean, dois grandes amigos. Então, dois grandes amigos desengravatados. Me sinto em casa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Valeu, seja bem-vindo. Jean? Opa, excelente, Ricardo. Obrigado demais pelo convite. Excelente a gente trocar essa ideia aqui e estar entre pessoas aqui do calibre do Flávio e sua. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Aprendam, prestem atenção no que esses dois vão ensinar pra gente. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma verdadeira aula. Olha a responsabilidade, hein, Jean? Para isso, um pouco de história, Flávio e Jean. Para aqueles que eventualmente ainda não conhecem vocês, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar a jornada de vocês. Expliquem, contem, né, um pouco dessa trajetória. Vocês que... Um lugar que eu tenho certeza que eu encontro vocês são nos rankings. Né, lá em cima nos rankings como principais executivos jurídicos das últimas décadas aqui no Brasil. Contem essa trajetória, né, dentro do mercado jurídico. Eu combinei com você que com o Jean que essa parte vai ser rápida, tá? Senão a gente quer olhar muito para frente, mas até para o pessoal aqui do LBCA Cast, Ricardo, entender um pouco nossa origem, nosso lugar de fala para tratar de temas de gestão jurídica, né? Uma similaridade aqui com o perfil do Jean, eu também desenvolvi a maioria da minha carreira dentro de empresa, né? Então tive o privilégio de passar por empresas de diferentes segmentos, diferentes estruturas nacionais, multinacionais, com gestão centralizada, descentralizada. Então acabei acumulando ao longo de quase 25 anos, né, uma experiência corporativa muito rica, passando por cargos de liderança no Walmart, na Netshoes, Nextel, FedEx e mais recentemente tendo liderado uma área como sócio da Ernst Young, experiência diferente, que eu sei que você teve uma parecida, que é algo que a gente pode conversar aqui, mas ao longo do tempo, né, acumulando experiências boas, outras nem tanto, mas é o que molda a gente, né, como executivo, como profissional, como pessoa, né, Jean? E privilegiado aí ao longo dessa estrada ter construído boas alianças, boas amizades, boas histórias, e é o que a gente pretende aqui rapidamente dividir com você. Muito bom, Jean. Boa. Bom, o Flávio, como eu, também é filho da PUC, né? Boa. Exato, então a gente nasceu ali, mas com 1 ano e meio de formado eu pisei o pé no mundo corporativo, entrei como advogado júnior lá na Petróleo Ipiranga em 98. E nunca mais saí do mundo corporativo. Então, foram aí 27 anos praticamente ininterruptos de experiência corporativa. E assumi cargo de gestão na Siemens, na Yara, onde na Siemens fiquei 11 anos. Fui expatriado, morei fora, voltei. Na Yara fui diretor Latam, fiquei 10 anos na Yara. E os últimos 3 eu estava na Hidrovias, né? Então empresa SA, listada em bolsa, com um sócio de private equity importante dentro do grupo. Mas independente aqui da marca ou da empresa, etc., foi uma vida dedicada a departamento jurídico, né? Uma vida dedicada a entender e navegar nesse mundo corporativo. E fugir um pouco do protocolo, né? Ou fugir completamente do protocolo do advogado tradicional, né? E acho que talvez foi ali que a gente se esbarrou, né, Flávio? Eu estava ainda na Siemens, você estava ali no Walmart, e a gente falava, né, sem se conhecer, em fóruns, nos mesmos fóruns, falando de como é que o advogado corporativo tem que atuar, o que ele precisa aprender para começar a viver esse mundo corporativo. E dali a gente se falando, falou, puxa, vamos ser amigo aqui, porque a gente fala a mesma coisa. Trocar opiniões, ideias, E aí a gente começou, né, ali a formar ali uma parceria, né, com um grupo, né, então a gente começar a formar um grupo ali que está falando disso. Como é que a gente moderniza
a nossa profissão. E aí foi dali que desenrolou tudo. Então, muito bom. Muito parecido aqui esse nosso início de jornada. Sim. Entre nós a gente pode somar 25 aqui de experiência, mais 25, então mais somar 50 anos de experiência. Alta, né? Flávio, quando a gente pega essa trajetória de vocês, de décadas, na sua visão, como o papel desse executivo jurídico líder que vocês exerciam e exercem essa função, ele foi se moldando a essa nova dinâmica? O mercado jurídico mudou nesses 30 anos. E a posição, a função, o papel desse executivo jurídico também. Como é que você vê essa mudança que vocês acompanham até hoje? Né? A gente poderia falar de uma mudança tecnológica, mas não só ela. A gente vai falar da tecnologia na gestão das pessoas, nos desafios financeiros. Como que você vê essa jornada e as mudanças? Claro. Eu vou deixar essa parte de tecnologia para o final do nosso bate-papo. Eu sei que a gente vai ter perguntas focadas nisso, e você, Ricardo, é uma das grandes referências minhas nessa área. Mas eu queria falar de mudança comportamental, né? Em termos de exigência de mercado, exigência dos nossos clientes internos, exigências do mundo corporativo em geral, né? Eu costumo dizer nas nossas aulas, palestras, podcasts, que há 10, 15 anos, né, tirar a gravata mental era um diferencial do advogado corporativo. Né? Quando a gente começou a conversa com o Júlio Sem Gravata, a gente dizia isso. Né? Se você for um profissional com uma linguagem mais própria do negócio, ter menos aversão a risco, entender o business, conectar com pessoas, você vai se diferenciar. Hoje, esse discurso, na minha opinião, ele está ultrapassado. Já foi. Porque hoje não é opcional. Não é o diferencial. É requerimento. É requerimento. Então a gente brinca, entre aspas, não é uma brincadeira, é uma conversa muito séria como a nossa, que o advogado ou a advogada que não tira a gravata mental vai morrer. Vai morrer. E aí, vou até mais longe, né, Jean? Não só como gestor jurídico, mas dentro da advocacia corporativa como um todo. Então vale para profissionais de escritórios, de lotecs, de consultorias. Então a gente até amplia esse conceito, né, Ricardo, para a advocacia corporativa, para esse ecossistema, né? Então essa é uma mudança muito clara de postura, de approach, de posicionamento, né? E a segunda mudança que eu vejo muito forte também, que é uma crescente, é um foco cada vez maior em eficiência, produtividade, resultado, visão financeira, né? Então eu odeio aquela terminologia do jurídico suporte, área de apoio, ao contrário. Hoje a gente é cobrado como uma unidade de negócio, né? E quem não está preparado ou não entrega isso vai ter vida curta, se é que ainda está no mercado. Então eu vejo esses dois pontos importantes ao longo dessa evolução, como você bem falou, que continua acontecendo. E o terceiro, obviamente, é toda a parte de tecnologia que a gente vai conversar também bastante aqui hoje, tenho certeza. Eu vou pegar só um ganchinho aqui para dizer que talvez o resumo que o Flávio falou é que hoje o executivo dentro da organização, ele veste a camisa da organização, da empresa dele, e ele é um colaborador tal qual o cara de operações, de vendas, do financeiro. Ele está ali somando. Ele traz um skill, traz um pacote de ferramentas diferente, que somado com o financeiro, com a operação, com venda, vai dar um produto, um resultado melhor para a organização. E ali ele começa a ganhar espaço também. Então, com essa flexibilidade mental e ele se capacitando em outras disciplinas, estudando outras coisas, ele vai assumindo cada vez mais cadeiras. Então, não é só a cadeira jurídica que esse profissional senta hoje. Né? Então, você já teve ali o ramo, né, que eu sei que você já gravou sobre isso, sobre legal operations, etc. Então, isso é um ramo importante que foi desenvolvido, mas vai muito além. Né? Então, os profissionais também sentaram na cadeira de governança, na área de compliance, em riscos, em controles, em regulação, né, em relações institucionais, relações governamentais, privacidade. Então ele vai robustecendo essa cadeira, essa pasta, né, e assumindo esse papel de, poxa, eu sou aqui o
o cara que vai ajudar essa organização com a governança, que ela precisa para prestar conta, seja para a sociedade, para investidor, para a imprensa, para todos os stakeholders ali que estão em volta da organização. Flávio, eu gravei uma expressão sua dessa, né, dessa nova dinâmica de um jurídico que gera resultados, né? Então a gente sai de uma preocupação de custo, de resolver problemas, mas um jurídico capaz de fato interferir no resultado do negócio. E aí eu lembro de um amigo uma vez, né, falar um pouco, né, do escritório. Ele falou: olha, Ricardo, eu não gostaria que o escritório trabalhasse para o concorrente. Por quê? Porque a gente que acredita muito que o papel do jurídico junto com o escritório tem a capacidade de inclusive interferir no resultado do negócio. Né? São muitos processos, muito resultado. Falou: ó, é importante a atividade do jurídico, o resultado, não é cuidar de processos, o resultado daqueles processos podiam de fato interferir na margem, no número, no preço desse cliente, né? Naquela dicotomia, naquela aliança entre escritório e departamento jurídico. E vendo o Jean falar, essas cadeiras, né, Jean, cada vez mais, eu lembro daquele livro famoso que a gente, né, do Richard Susskind, que ele fala do desafio do mais por menos. Cada vez mais, vocês também têm novos desafios, né, às vezes com menos equipe, né? Essa cadeira, ela fica maior, mas não significa que a estrutura está maior, né, Flávio? Você considera que esse no Brasil, um país litigante com 82 milhões de processos ativos, é um desafio? Ou seja, que precisar fazer mais. Então, a LGPD a gente não tinha até 5 anos, agora a gente tem. Os desafios da IA a gente não tinha, agora a gente tem. Mas necessariamente o executivo jurídico não tem todos os recursos que ele precisa, então ele precisa se desdobrar, ele precisa inventar, ele precisa inovar. É por aí? É por aí. Por isso que eu falei do tema da eficiência, né, Ricardo? Então, o Dia falou muito bem de novas oportunidades para gestores e gestoras jurídicas, né? Outros temas que direto ou indiretamente acabam ou podem acabar, como a responsabilidade e um desenvolvimento legal de carreira para o líder e para a equipe jurídica, mas ao mesmo tempo você tem essa pressão de produtividade, de multidisciplinariedade, de uma limitação de recurso. Então, o desafio hoje, Ricardo, que a gente bate muito é como eu surfo essa onda, que eu continuo achando que é um bom momento para estar nesse ecossistema de advocacia corporativa, e ao mesmo tempo eu sobrevivo, né, não só fazendo essas coisas novas, né, legais, mas toda a demanda do dia a dia de um jurídico, talvez com menos estrutura e com menos recurso. Né? Então, a saída disso, na nossa visão, nos nossos cursos, nas nossas experiências, é investir na gestão. E a gestão passa por pessoas, por processos e tecnologia. E aí eu também trago a relevância de você ter bons parceiros. Por isso, quando a gente fala no Jurista Sem Gravata do conceito da advocacia corporativa, ele é expandido. Não dá para tirar dessa conversa dos escritórios a área de tecnologia, as consultorias, né? Então, a gente se cercar de bons profissionais... É um ecossistema que pode ajudar. E veja bem, Ricardo, quanto mais demanda você tem, você precisa de mais estrutura. Só que as estruturas são enxutas. Então, a dependência desses elos dessa cadeia é maior. Ou seja, um reminho na água, o barco já vai para lá. Então, eu sustento muito a relevância de você ter bons parceiros internos e externos que estejam também conectados nesse momento, nessa pegada, nesse ritmo. Caso contrário... Até porque a entrega do parceiro é a responsabilidade do gestor. Claro. É ele que escolheu ali, ou minimamente ele não vetou aquele parceiro. Então acho que um dos maiores desafios do gestor jurídico é escolher bons parceiros e mantê-los. Sim. Né? Porque tem uma competição muito grande no mercado, né? Mas o escritório, a consultoria, a empresa de tecnologia que entenda esse cenário, né? Se antecipe essas demandas, seja como um sócio do seu cliente nos desafios do dia a dia, é aquele que o Jean, o diretor jurídico, vai chegar na frente e vai falar: você mexe em todo mundo, não vai mexer nesse escritório. Aqui não. E conquistar isso, né, não é um processo da noite para o dia, você sabe isso tão bem quanto nós. Mas o conjunto da minha visão pessoal ainda é muito positivo, tem muita oportunidade. Ninguém falou que é fácil, e continua sendo complexo, mas
é um bom momento. A gente estava até discutindo isso antes. Né? E vocês, né, pela vivência de vocês, também tiveram que aprender sobre novos negócios. Você no varejo, o Gia também no agro. Eu queria que vocês compartilhassem essa experiência, além de terem uma ótima formação acadêmica, né, atuarem nas escolas, né? A gente tem prazer de sermos juntos professores do curso de gestão jurídica. Além de tudo isso, conhecer o negócio, né? No caso do escritório a gente fala o negócio do cliente, mas no caso da empresa em que vocês trabalham, mudando de empresa você muda de segmento, você vai de uma empresa de tecnologia para o agro. É uma dinâmica, né? É um desafio, né? A gente, poxa, como é que eu faço esse copo, essa mesa, essa iluminação? Como é esse dia a dia do jurídico? Eu vou começar com você, que, né, nas últimas experiências do setor agro, que é tão rico, tão importante, e tão tecnológico para o Brasil, como é que foi essa experiência de mergulhar em algo novo? Né? A gente deixa de ser um consumidor em casa dos produtos para ver muita coisa ali acontecendo. Exato. E aí parece um clichê conhecer o negócio, né, entre aspas, todo mundo fala, mas o conhecer de verdade é ter humildade de falar, eu não conheço, procurar seus pares e ir para campo e aprender. Então vai ter que visitar. Se nunca pisou na fazenda de soja, vai ter que ir. Se não foi na unidade industrial da empresa, tem que ir lá, conversar com aqueles líderes, conhecer o pessoal que está na operação e aprender com eles e realmente absorver aquilo lá. E você vai, inclusive, começar a aprender a linguagem. Eu brinco, tem até uma anedota que... Um dicionário próprio ali. Que eu conto, já contei para o Flávio algumas vezes, contei já para alguns alunos. Talvez você tenha já ouvido, Ricardo, mas logo nos meus primeiros dias de IAR ali, eu falei, putz, eu preciso colar com esses caras aqui. A gente estava em Porto Alegre, o pessoal falou, vamos tomar uma cerveja? Vamos junto. Aí desci com um cara de operações, um cara comercial, e além de a gente batendo um papo, e toca o telefone do cara de operações e era um rapaz na planta lá de Luiz Eduardo Magalhães, aquele oeste da Bahia, aquele cinturão verde, né, da Bahia ali para dentro, que é muito rico, tem algodão, soja, maravilhoso ali. E ele estava preocupado porque precisava ter uma entrega e ele dizia assim, ô guri, presta atenção, a carga é FOB, é FOB, presta bem atenção. Então aqui, para aqueles que não são advogados, não conhecem o direito ali, os Incoterms, né? O FOB, você lembra o que é? Ainda lembra ou não? O FOB era o Free On Board, né? E ele dizia, presta bem atenção, vou falar uma vez só, fazendeiro você busca, a carga é FOB, fazendeiro você busca. Então, o free on board, né, cara, é que ali a mercadoria está ali e a sua responsabilidade é só deixar na planta, o cliente vem buscar. Então, o fertilizante que ele ia buscar, o fertilizante estava pronto ali, o fazendeiro ia encostar a sua carreta. Dele, é isso aí. Então, assim, FOB, garoto. Fazendeiro você busca. Agora, a outra que você entrega, né, com custo e frete seguro, que é o CIF, sabe como é que ele traduzia lá? Era custo em terra fazenda. É genial, né? Ou seja, a carga está paga ali, você vai levar com o frete e o seguro de ponto a ponto até a fazenda do cliente. Então você tem que entender a informalidade do teu setor, como é que é aquela linguagem e viver aquilo de verdade, né? Então se o cara do outro lado não sentiu que você está sendo verdadeiro, não vai ter essa conexão. Muito bom. Né? Se você estiver ali de um burocrata, distante, isso não é meu métier, eu sou só o advogado, eu sou a minha opinião. Muito distante. Você Quero saber se o Flávio Franco chegou a ficar num caixa ali no varejo, passando os produtos, numa época que não tinha tanta tecnologia ou não, Flávio? Sua experiência no campo, qual que você destaca mais? A gente brincava, né? Eu via o pessoal lá do varejo falar, quem trabalha no varejo, Flávio, trabalha em qualquer lugar. E no começo, quando eu entrei lá no Walmart, né, minha primeira experiência no varejo, eu falei, bobagem isso, né? Todo mundo fala, estão falando... E aí depois de alguns poucos meses eu percebi que a coisa era diferente, né? E aqui não tem nenhum juízo de valor, né, Ricardo? E eu acho que eu me dei bem nesse universo de 10 anos de varejo, porque
eu gostei dessa dinâmica, né? Então acho que também aí entra um lado de autoconhecimento, né? Entender o seu ambiente, né? E ver se isso faz sentido para você, né? Muitas pessoas falam, não, eu não quero isso, eu prefiro um ambiente diferente, que eu possa me aprofundar mais nos temas, né? Um volume menor, uma profundidade maior. O varejo não permite isso. O varejo tem meta diária de venda, né? Então você trabalhar numa empresa que tem meta diária de venda para uma série de produtos, qual é o impacto que isso causa em toda a organização, chegando no jurídico, obviamente, que é o foco aqui da nossa conversa, né? Então também tem um processo aí, como o Jean bem falou, de entender o ambiente, né? E de uma alta necessidade e uma alta capacidade de adaptação a esse novo ambiente, a essa nova terminologia, essas novas pessoas, essas novas regras de negócio. E eu acho que isso é uma beleza da advocacia corporativa, né? Porque tem vários segmentos em que a gente, como advogada, executivo, prestador de serviço, pode atuar. Então, do ponto de vista de diversidade de assuntos, eu acho um prato cheio. E para mim sempre me atendeu muito por conta disso, né? Eu sempre fui um cara muito curioso. Eu sempre gostei mais de gente do que de papel. Então, hoje eu falo isso com mais tranquilidade. Na época eu não sabia, mas isso foi uma grande ferramenta e continua sendo de eu me desenvolver dentro do universo, nesse ecossistema de advocacia corporativa. Um corte aqui, que teve uma lição, você que está assistindo a gente aqui, lição importante do Flávio. Curiosidade. Seja curioso. E não tenha vergonha de dizer não sei. Porque tem uma porção de coisas que, principalmente quando você muda de setor, que você não sabe. Sim. E não tem pergunta estúpida. Faça mesmo, curiosidade aqui. Mantenha ela. Essa humildade e essa abertura de aprendizado, né? A gente é muito formado, né, Ricardo? Aqui a gente no Júri Sem Gravata tem uma crítica muito constante sobre o modelo tradicional de formação do advogado, né? Que é aquele modelo de ficar cuspindo respostas, né? Então a gente é treinado, dá-me os fatos que eu te dou o direito. É quase algo assim divino, né? Vem um brocardio jurídico. Então não. Então assim, latim. Isso é uma bobagem, porque achar que só advogado que conhece direito, ao contrário, né? Então hoje o profissional, e é ótima a sua dica, Jean, para o nosso público aqui do LBCA Cast, é investir em perguntas, né? Investir em perguntas na linha da curiosidade, porque cada vez mais a tecnologia vai nos dar as respostas. Então o profissional valorizado, né, é o profissional jurídico desengravatado mentalmente, né? Curioso, e que investe tempo e energia nas melhores perguntas e se cerca de boas pessoas justamente para desenvolver esse tipo de competência. E, infelizmente, não é isso que ainda a faculdade de Direito tradicional, algumas estão mudando, felizmente, mas com muito atraso, exigem dos seus alunos. E onde a gente aprende ou é exigido isso? Na prática, na vida real, ou em eventos como o nosso aqui no LBCA Cast, onde a gente tem essa oportunidade de trocar experiência, buscar bons exemplos. Compartilhar, né? Compartilhar, é isso. Mas aí, ouvir a experiência de vocês de uma riqueza incrível, porque prova o quão resiliente, né, e curioso precisa ser o executivo jurídico, que hoje está num segmento tradicional, depois ele pode ir para algo tecnológico e ficar nessa dinâmica com novos desafios jurídicos, né, no dia a dia. Mas eu queria também fazer, olhando bem para essa câmera aqui, fazer uma sugestão para quem está nos assistindo. Procure uma entrevista minha com o Flávio há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Vocês vão ver que a tecnologia fez com que ele não mudasse nada. Tá igualzinho, tô vendo aqui, de fato... Se for aquela entrevista que eu tô de gravata, vou sofrer bullying, tá? Eu falei do aspecto que não mudou, né? Algumas coisas ainda bem que mudaram. Tem que evoluir, né? Tem que evoluir. O YouTube tá aí que não deixa a gente mentir não apaga, sozinho, né? Não apaga. Agora sim, eu queria que a gente entrasse... Depois eu vou falar no final das pessoas. Mas dessa tecnologia que chegou, que inundou. Nós aqui temos pouca diferença de idade entre nós, mas a gente começou no mundo físico, protocolo, papel, arquivo físico, deslizante, né? Num outro podcast aqui a gente teve essa memória. E a gente tem acompanhado tudo isso ao longo das últimas décadas,
toda essa transformação, a transformação dos eventos que nós fazemos juntos, transformação da Fenaló, dos assuntos, veio essa onda de Legal Ops, tem um mar de oportunidades da inteligência artificial, e é sobre isso que eu queria ouvir vocês. Como que vocês estão vendo isso dentro do trabalho de vocês nas organizações jurídicas e também na formação desse executivo jurídico, né, que também precisa conhecer, seja para poder usar, seja para poder contratar, seja para poder gerir, né, porque de tudo que a gente fala da gestão, agora a gente coloca esse componente absolutamente transformador, que é a inteligência artificial. Aí eu queria ouvir vocês, a expectativa do que vocês já viram, estão vendo o que está acontecendo no mercado jurídico, e se é que é possível fazer uma previsão para onde vamos, né? Onde estamos e para onde vamos do ponto de vista tecnológico, especialmente da inteligência artificial. Quer puxar essa primeiro? Posso puxar. Vou começar respondendo pelo fim. O para onde vamos, isso aqui é que nem cravar o dólar ou cravar a ação em bolsa, né? Não sabemos ainda, de verdade não sabemos. Mas eu acho que a gente está perto aqui do que foi a revolução da luz elétrica aí no século anterior. É uma tecnologia que veio para ficar, ela de fato ela é disruptiva, você ganha uma velocidade boçal, absurda para fazer, né, processamento de dados. E talvez tudo aquilo que o Google vem organizando aí nos últimos 20 anos, né, em matéria de banco de dados, e tantas outras vêm estruturando isso, agora isso pode ser processado rapidamente. Então, é uma ferramenta poderosíssima, a gente não pode abrir mão dela, né? Tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que ser um heavy user mesmo, consumir, para não ficarmos fora dessa onda, né? Os nossos filhos já nasceram para eles, o mundo, normal, eles nasceram, né? Digital. Nasceram digital. Né? Não é uma disrupção, né? Eles estão tranquilos vivendo com essa tecnologia. E para a gente não, a gente precisa de fato abraçar isso. Agora todo mundo diz assim, mas vai acabar a profissão de advogado? Eu acho que lê do engano, né? Toda profissão que precisa ter esse toque humano, essa sensibilização, né, essa compreensão, essa empatia, precisa do ser humano ali. Talvez você não vai precisar de um exército ali de outros advogados, mas que eventualmente eles nem estavam fazendo um trabalho de advogado, ele estava fazendo ali um trabalho braçal, operacional, de ler um ofício, responder um ofício, um cara crachá. Esse vai ser substituído, sem dúvida, né? E a gente vendo os relatórios. Outro dia eu estava num evento, semana passada, Ricardo, que foi apresentado um relatório global sobre desenvolvimento de inteligência artificial e ranqueando os principais players multinacionais desse setor. E todos listavam a área jurídica, todos, como uma das principais áreas de atuação deles, ou seja... De maior impacto, né? Não é à toa que estão olhando para a nossa área, né? E a resposta para isso é relativamente simples, né? A gente aqui pode imaginar grande volume de informação, grande volume de atividades repetitivas, né? E muita coisa ainda baseada em texto ou em imagem digitalizada, né? Então, assim, uma matéria-prima, um ambiente ali muito propício, não só para automatização, que é uma das ondas da tecnologia, mas muita produção de conteúdo através da inteligência artificial generativa. Então, assim, não à toa que os grandes players estão olhando. Então, é muito mais do que a opinião do Flávio Franco, do Jean, é um dado de mercado, né? E aí traz um desafio para o profissional que está nos escutando, o quanto você está se preparando, né, para surfar essa onda. Porque hoje a gente ainda está num modelo de transição. Né, o Jean falou, né, a gente começou, você falou também, começamos no analítico aqui e estamos no digital. Logo, acabou a transição. A regra nova do jogo é essa. Nós somos privilegiados de viver esse momento. Né? Assim, a gente tem os dois para poder comparar. Tem os dois, a gente talvez tem dores desse processo de amadurecimento, mas é um baita privilégio, eu concordo com você.
E a gente, as nossas posições, com a nossa experiência, como formadores de opinião que somos, assim como o nosso público hoje aqui, tem um poder de influenciar esse mercado, né? E se adaptar a ele e adaptar o mercado a esse movimento. Então, eu concordo que a gente está numa posição privilegiada, mas com muita responsabilidade. Sim. Mas negar isso, ou fechar os olhos, ou achar que não é com a gente, é um dos erros mais primários. Obviamente, a gente não vai deixar isso acontecer com as nossas próprias carreiras. E eu concordo com o Jean, tem um poder, e já está sendo provado isso, transformador dentro da função jurídica das empresas. Total. E de novo, é a história da gravata mental fazendo para a tecnologia, porque as coisas estão ligadas. Sim. Não é mais opcional. Né? Não é mais um diferencial apenas, mas é a sua própria sobrevivência, seu crescimento e a sua independência como profissional, saber navegar nesse ambiente, fazer uso, conhecer o mercado, as ferramentas e as suas aplicações, né, Jean? Eu ia comentar rápido que hoje, né, o executivo jurídico que mede o seu trabalho, né, ele captura dados e toma decisões estratégicas com base nisso e divide isso com a organização, ele se diferencia. Talvez aqueles que não fazem isso ainda sobrevivam. Agora, com a tecnologia, e principalmente com essa tecnologia de IA, esses dados estarão escancarados. Então, aquele que faz uso, ótimo, e aquele que não faz uso vai ficar exposto. Exato. Porque os dados vão aparecer. Né? Ou a falta deles. Né? Ou a falta deles. Exato. Então, precisa ter uma gestão baseada em fatos e dados. Sim. E a tecnologia está aí, hoje, para a gente processar esses dados. Muito bom. Sabe que aqui no nosso podcast a gente não tem os comerciais, os reclames, os plim-plims, mas o Jean me levantou aqui um ponto muito importante, eu vou aproveitar para fazer um merchan LBCA. Se você, executivo jurídico, ainda responde ofícios, né, não posso deixar essa oportunidade. Já existe tecnologia. Não estava combinado. Não estava combinado, né? Mas esse toque de bola aqui, a gente resolveu fazer uma tabelinha. Já existe inteligência artificial, a LBCA já possui uma ferramenta validada em funcionamento para diversos clientes em diversos setores, para que você não tenha mais nem que cadastrar, nem que analisar, nem que responder um ofício. Claro, tem a participação humana para validação, mas aproveite, conheça essa ferramenta da LBCA, que é a gestão automatizada de ofícios. Plim, plim, vamos voltar para o papo, porque eu não podia perder essa oportunidade. Golaço. Saindo da tecnologia, e eu lembro, tem um evento que a gente sempre se encontra, que é a FENALO. Eu sempre falo que é uma feira sobre pessoas, né? Eu tenho a oportunidade de conviver com vocês ao longo dessas últimas décadas, e lá é um grande ponto de encontro, em que nós, humanos, estamos lá, estaremos lá. Só que essas pessoas também estão evoluindo, precisam se aprimorar, novas skills, né? Hard skills, soft skills, tem multi-skills. E eu quero entender com vocês, como gestores que são, né, de equipes, de times diversos, muitas vezes espalhados, não sei ao todo quantas pessoas que vocês já gerenciaram, como que vocês enxergam a participação desses profissionais e principalmente como que eles estão hoje e devem, né, porque vocês também são professores, se qualificar para preparar, para estar preparado para esse mercado jurídico em constante evolução. Se daqui a 2 anos, ou melhor, se daqui a 2 meses a gente voltar aqui, temos novos assuntos, né, relacionados à tecnologia. Na visão de vocês, como que esse profissional que já é um profissional de departamento jurídico, começando ali uma carreira executiva, um gerente júnior, ou um diretor que acabou de chegar, como que ele pode acompanhar essa avalanche de novidades, de temas, das empresas, né, Gê? Eu sempre falo, meu total respeito aos executivos jurídicos, de tantos temas que eles têm que administrar. Eu pergunto, qual é o negócio da sua empresa? Né? Sempre vai ter alguém que faz alguma coisa e empresta dinheiro. Parece que todo mundo agora está no mercado financeiro. E todo mundo está no segmento da tecnologia. Né? Então é um desafio. Então eu queria ouvir de vocês isso. Uma orientação prática, né, de como que vocês recomendariam para esse advogado que trabalha com vocês no dia a dia conseguir surfar, aproveitar todas essas mudanças do ponto de vista da carreira deles. Então, um conceito que a gente explora muito, né, nos nossos cursos de gestão
jurídica corporativa, Ricardo, que a gente tem o privilégio de ter você como professor ali, ao lado do Jean e outras tantas feras aí que têm levado essa bandeira adiante, né, há muitos anos, né, o Júri Sem Gravata esse ano completa 10 anos. A gente usa esse conceito do T-shaped lawyer, a forma de um T, né, até uma bibliografia estrangeira que eu recomendo aqui, e que de acordo é o desenho de um T. Então a base do T é o seu conhecimento técnico jurídico, né? Então, respondendo a sua pergunta, obviamente se manter atualizado juridicamente. É a base. É a base. É para você estar no baile. Né? Então, não esqueça isso, porque você vai ser a vida toda exigido para ser um especialista dentro do setor de atuação da sua empresa, tá? Mas obviamente não é suficiente. Cada vez mais, e aqui a gente tem um ótimo exemplo do Jean e outros tantos, quanto mais a gente sobe dentro de qualquer estrutura organizacional, especialmente empresa, cada vez mais a gente vai ser demandado por outras competências além das técnicas, né? Então, o executivo jurídico, ele precisa saber muito mais do que direito, né? Ele precisa saber de gestão financeira, gestão de talentos, indicadores de desempenho, gestão de crise, tecnologia, gestão de projetos, sustentabilidade, idioma. Tá faltando mão que ajuda. Então, só que se a gente passa o dia inteiro respondendo e-mail, carimbando contrato, né, não dá tempo para se desenvolver. Então, a nossa recomendação é invista o seu tempo de aprendizado em competências gerenciais, né? Competências gerenciais vão fazer a diferença lá na frente. E se certifique de ter bons parceiros que vão te ajudar também muito na parte técnica, mas também na parte de processos internos, né? E essa é a transformação, Ricardo, do advogado, da advogada para a executiva jurídica, né? Pensa nisso. Vou repetir, quanto mais a gente sobe na organização, mais a gente vai ser exigido por competências que a gente não aprendeu na faculdade de Direito, né? E onde aprender essas competências? Você deu um ótimo exemplo da Feneló. A gente, no Júri Sem Gravata, acredita muito no poder das conexões, né? O Júri Sem Gravata é um empreendimento de pessoas que estão se conectadas por um princípio, né, de desengravatar, modernizar a advocacia corporativa. Invistam em network, invistam em benchmark, além dos cursos, né? Tem muita gente boa por aí, invistam em mentoria, né? Eu tive o privilégio de ter ótimos mentores na minha carreira, eu já tenho certeza disso. Hoje a minha atividade profissional está muito ligada ao desenvolvimento de carreiras de advogados e advogadas, porque a gente tem exemplos práticos, o meu é um, Jean é outro, outros entrevistados aqui do LBCA Cast também, que cresceram através dessas conexões, que alimentam e se alimentam dessa rede de relacionamento, né? Então, um olhar para isso e achar um espaço em termos de agenda, mas também de energia, porque esse investimento se paga. Sim, né? Sem dúvida. Então, se a gente deixar a rotina nos tomar, vai faltar energia para isso, mesmo que tenha tempo na agenda. Então, conselho... Agora estou dando conselho. Os nossos telespectadores e ouvintes aqui do Pod, o quanto a gente está olhando o investimento nesse nível de relacionamento, né? Nessas outras competências gerenciais. Como a nossa vida está organizada para eu ter um tempo e uma energia de qualidade para esse desenvolvimento. Porque ao longo do tempo é isso que vai fazer a diferença de um bom profissional. Jean? É irreparável que faço eco na fala aqui do Flávio, não responderia melhor. Eu só complementaria também de mantenha uma área de expertise que é sua, invista nela também. Ótimo. Então, poxa, eu gosto de infraestrutura. Cara, continue estudando os contratos de infraestrutura, os projetos, EPCs, procure projetos que... né, não, eu gosto de direito do trabalho. Não tem problema nenhum em gostar de direito do trabalho, né? Mas faça da melhor forma. Então, invista sim nos seus softs, nos humans e nas skills e nas competências gerenciais, mas principalmente para os mais jovens, né? Mantenha o seu veio que você gosta, o seu veio técnico, o seu veio de especialista, vai acendendo uma vela para cada um aqui, uma para cada lado, para você crescer em paralelo com as duas competências. Você vai chegar lá no topo, né,
preparado, porque dizem, não, ele teve sorte que ele conseguiu a tal posição. Teve sorte não, ele se preparou a vida inteira, aí passou a oportunidade, ele agarrou. Sem dúvida, boa. Né? Então, a gente vê muita gente que só investe na técnica e vira um baita especialista, mas aí tem dificuldade de comunicação, de relacionamento, de compreensão de disciplinas diferentes. E também, se você for só para o outro lado, periga de você ficar no vazio. Sim. Então, para o pessoal Muito mais bom. jovem, Muito bom. vai com o Dica pé em cada prática, canoa. né? Quando o Flávio falou do T, se eu entendi aqui, o T é a base, certo? E aqui em cima você tem todos esses outros conhecimentos. Esse conhecimento horizontal. Horizontal, né? Essas multi-habilidades de gestão, parte de tecnologia. Sabe que o Solano de Camargo, né, o sócio fundador do escritório, que vocês conhecem, ele sempre comenta para o nosso time, você que está ouvindo que é da LBCA, mas você que não faz parte, que nós precisamos ter, e nós temos, todo mundo tem algum superpoder. Né? Ele fala isso relacionado dentro do direito e dentro da tecnologia. A gente só precisa achar esse nosso superpoder, que pode ser no direito do trabalho, pode ser no direito concorrencial e dentro do mundo de gestão também, mas a gente precisa conhecer para valorizar. Claro. Precisamos valorizar, né, Flávio, os pontos fortes nesse mercado tão competitivo. A gente fala de 82 milhões de processos, 1.500 faculdades, 1,5 milhão de profissionais da área jurídica, então a gente precisa ter essa base muito sólida, que é a do conhecimento jurídico, e todos esses conhecimentos, não vou chamar de adicionais, porque nem complementares, mas eles são essenciais, né, para que a nossa base jurídica, que ainda somos, fique cada vez mais forte. Tem uma pimenta aí, né? Porque essa turma que está chegando agora, ou chamados geração Z ali, muitos gestores têm reclamado da geração Z. Fala, putz, o cara não tem compromisso, o cara não quer vir para o escritório, o cara não tem curiosidade, tem baixa resiliência. Mas essa é a força de trabalho que está aí, que está disponível aí. E está, né, chegando cada vez com mais força. Mas essa turma tem coisas muito boas. Eles conhecem as tecnologias, Sim. sabem como usá-las, né, estão adaptados a esse mundo digital. Então, como é que você faz essa liga? Então, acho que, né, é um desafio, né, do gestor, gestores mais maduros dúvida, agora, como trazer esse pessoal on board aqui? Como é que eu faço para resgatá-los e fazer essa conexão entre as gerações? E a sua pergunta de competência foi para o executivo jurídico, Ricardo, mas, de novo, na linha do ecossistema, eu não tiraria nada da minha fala se você me perguntasse para o sócio do escritório. Então, o sócio do escritório é um empresário. Sim. Né? Um sócio de escritório não vai ser um sócio de sucesso se a única ferramenta na caixinha dele for o direito. E o advogado sênior do escritório é o sócio wannabe. Exato. Ele está querendo virar sócio, ele está ali fazendo o seu máximo. Se ele não investir nisso, ele não consegue fazer a virada de chave. E se ele não investir nisso, não necessariamente ele vai ser o melhor prestador para a executiva jurídica. Entende? Então, assim, é uma relação de interdependência. Né? Passamos há muito tempo, felizmente, né, Ricardo? Daquela... como se fosse um mundo separado um do outro, certa rivalidade improdutiva. Ao contrário, hoje está muito claro essa interdependência, né? Ainda mais com essas novas competências, novas oportunidades, que o jurídico está tendo a oportunidade de abraçar. O Jean falou um monte, ainda falamos de ESG, privacidade de dados, a parte da reforma tributária que vai ser super impactante. Então, ó que coisa legal, ó que momento privilegiado, né? Então tá aqui pra gente surfar bem essa onda, né? Muito bom. A gente chegou a percorrer a questão dos escritórios de advocacia. Eu queria ouvir de vocês de forma pontual, né, que contratam escritórios de advocacia, um ou talvez dois elementos que justifiquem a contratação de um escritório, né? Qual seria aquele elemento básico? Eu lembro, né, tinha uma pesquisa que sempre tinha esse fator, né? Por que os jurídicos contratam? E eu, tendo vocês dois aqui na minha frente, não posso perder essa oportunidade de ouvir aqui ao vivo, né, de vocês. Qual é esse fator determinante, se é que existe um ou dois, para que um executivo jurídico decida pela contratação desse parceiro tão estratégico
no dia a dia, que é um parceiro de metas, né? Uhum. É um parceiro de bônus, é um parceiro que caminha junto. Se é que tem 1, tem 2, no máximo 3, Flávio, depois do Jean, no escritório, características do escritório. Um é óbvio, mas não vou deixar de mencionar, que é o conhecimento técnico, né? Então, assim, se tá para ser contratado, já deu esse check nessa caixinha há muito tempo, né? Então, vou até tirar esse da equação, porque esse o default. É o default, né? E aí eu citaria 2, Ricardo, tá? Primeiro, conhecimento... Vamos ver se são iguais o meu, né? Eu tenho 3 embaixo. guardados aqui. Conhecimento do negócio da empresa. Não é conhecimento do direito apenas, conhecimento do negócio, né? Então, estudar a dinâmica, como a minha empresa ganha ou perde dinheiro, né? Quais são os fatores de risco desse negócio, quais são as oportunidades, né? Então, na linha de ser um parceiro de negócio, tem que conhecer do negócio, né? Ter atendido outros clientes, outros especializados naquele setor, para mim é um grande diferencial, né? Como credencial do escritório. E o segundo, ou o primeiro, ou 1A, 1B, é capacidade de comunicação. Então, como o escritório se comunica com a empresa, né? Qual é a forma que ele comunica a entrega do seu serviço, né? Qual é o nível de retrabalho que essa comunicação eventualmente falha pode gerar para o executivo, né? Então, assim, para mim, e quando a gente fala em comunicação, pode dar uma impressão falha de um conceito de oratória. Não é nada disso. A gente está falando de escuta ativa, a gente está falando de alinhamento, a gente está falando de tecnologia, né? A gente está falando de acesso de lado a lado, né? De lado a lado, né? Então, o quanto um gestor jurídico dá acesso ao escritório para ele conhecer o próprio negócio, né? Então, assim, não me agrada gestor jurídico que fala, o escritório tem que conhecer, mas quanto eu levei o escritório externo lá na planta, no interior da Bahia, ou no piso de loja, ou na minha operação, né? Então, assim, é sempre uma troca, né? Para que isso dê certo. Então, conhecimento técnico, conhecimento do negócio, capacidade de adaptação para ter essa comunicação fluida de informação, porque a informação é perecível, Ricardo. Então, se eu digo para você, como sócio da LBCA, preciso de uma informação, você me vai retornar da forma mais completa, talvez daqui a 3 dias, essa informação não vale a nada, né? Então, um pouco desse processo, dessa química, pode parecer algo intangível num processo de contratação, mas no dia a dia é o que faz a diferença. Gia? Será que são os 3? Tem um aqui que está muito próximo, que eu acho que é assim, expertise no setor que a empresa atua. Então, é uma empresa que trabalha com equipamento médico, o escritório especializado nisso aqui, bingo. Especializado nesse ramo aqui do agro, ou nesse ramo de direito marítimo. Ele é especializado no setor que a minha empresa atua. Então, ele já está mais adaptado ali àquele tipo de demanda, ele já digere isso, já trabalhou com ele e outros, eventualmente, concorrentes até. Então, esse, via de regra, é um dos fatores que leva o escritório... Leva o escritório lá para a finaleira, para a contratação. A outra, eu tenho uma terceira aqui, mas a outra que está muito próxima e sentado, né, na cadeira de decision maker, ali, o gestor jurídico que toma a decisão da contratação, é a flexibilidade de negociar honorários. Não é nem o valor do honorário, né? Acho que o valor pode ser importante sim ou não, mas o quão flexível esse escritório está em receber talvez uma remuneração, receber isso de forma parcelada, diluída no projeto. Modelo de remuneração. Assumir um percentual de êxito, mas não é o êxito da decisão judicial de um papel assinado, ganhei ou perdi, mas sim o sucesso empresarial, né? Então, o sucesso empresarial para aquela organização, ela ficando feliz, o escritório vai ficar feliz também, né? Não um ficar triste e outro ficar feliz. Os dois ficam felizes. Ganha-ganha, né? Um ganha-ganha. Então, quando o escritório consegue enxergar aonde aquela empresa está querendo chegar e se ele ajudar, ela vai ganhar também, se ele tiver essa disponibilidade de flexibilização, acho que é importante. Aí fica um combinado bom
Porque muitas vezes a gente deixa de contratar talvez o melhor escritório por conta de orçamento. E aí não adianta você ser o especialista, mas se você não flexibiliza nada, a tua forma de contratação engessa. Tem um terceiro elemento aqui que é um pouco de reputação, imagem do escritório, também é importante. Sim. Né? Então, é importante ter, né, parceiros que são valorizados de mercado, que têm uma boa reputação, que têm uma boa imagem. Mas eu ficaria com esses dois primeiros aqui. E o Jean é professor disso, dá aula lá no nosso curso, né? E ele fala uma coisa muito legal. Desafia os alunos, né? A maioria deles contratantes de serviços jurídicos, né? E ele faz uma pergunta que eu comecei a copiar, que é o seguinte: você contrata escritório ou você contrata o Ricardo Freitas Silveira, sócio do LBCA, né? E as respostas são uma resposta certa, né? Muitas vezes você precisa do escritório quando você ainda não conhece o profissional, mas ao longo do tempo, gestores experientes, como é o caso do Jean, cada vez mais você contrata profissionais. Então, por quê? Porque você desenvolveu uma relação de confiança que passa por todos esses quesitos que eu e o Jean também complementaram, né? Então, o quanto você também, como sócio de escritório, investe de uma maneira produtiva, constante, ao longo do tempo, você é um excelente exemplo disso, para que essa relação seja cada vez mais próxima, para facilitar um processo de confiança, e não só na contratação, né? Na manutenção desse contrato, e como o escritório pode ser sócio, né, do departamento jurídico em projetos corporativos. Então essa é a beleza da coisa, né? Porque o modelo anterior, né, de contrato de honorários, muitas vezes tinha um incentivo antagônico, né? O escritório ganhava mais se a empresa tivesse mais processo. O diretor jurídico ganhava mais se a empresa tivesse menos processo. Então, né, se todo mundo ganhar junto por um objetivo comum, e aqui é o contexto, é só um exemplo, mas vale tantos outros que o Jean sempre traz, essa é a situação perfeita, né? Você sabe que eu lembro de um material ainda no início da carreira, né, pesquisando sobre isso, o que faz alguém contratar um advogado. E uma expressão que eu nunca mais esqueci em inglês é, né, o lawyer hire lawyers, ou seja, o advogado contrata o advogado. Então a resposta para essa sua pergunta é, com o tempo, a pessoa contrata a pessoa, né, dessa confiança. Por quê? Foi construído esse vínculo. Eu acho que isso não mudou, né? A tecnologia não mudou. Senhores, o nosso tempo voa. Conversar com vocês é uma alegria. Opa! Mas, né, nós precisamos encerrar. E eu quero agradecer vocês, mas antes de encerrar, eu acho que uma mensagem final, eu gosto que essa mensagem seja para o jovem advogado, né, para quem está começando, para quem eventualmente já está pensando em desistir. Eu sou um apaixonado pelo nosso ecossistema, não só pelo direito em si, mas por todas as oportunidades que ele pode criar. Então, eu queria essa mensagem final de vocês, inclusive os dados de contato, né, pelo canal de comunicação que vocês escolherem. E, claro, uma mensagem em breve para esse jovem advogado que está ou pensando em ir para o direito, ou pensando em sair, ou já chegou e está um pouco desmotivado, ou já está há algum tempo, Flávio, e está não vai, será que eu vou? Aí ele vai ouvir a mensagem de vocês. Não sei se ele vai ficar ou não, mas eu queria que pelo menos ele tivesse essa oportunidade. Vamos lá. Primeiro agradecer aqui a presença, o convite aqui no seu webcast. Muito legal, super desengravatado. Então, parabéns, Ricardo. Muito legal o bate-papo, ainda mais estando com o Jean do lado aqui. É muito mais fácil, né? E a mensagem para essa jovem advogada ou esse jovem advogado é: respira fundo, né? Respira fundo. Lembre que você nunca está sozinho ou sozinha, né? Se você olhar e ouvir o nosso podcast com atenção, você vai perceber que a gente falou muito de oportunidade. Ninguém falou que é fácil, mas não faltam boas oportunidades na advocacia corporativa. Então não desista, respire fundo. E uma dica de ouro que eu gostaria muito de ter recebido no começo da minha carreira é: invista em relacionamento, invista em autoconhecimento, né? A vida me provou, e tenho certeza que vários dos seus entrevistados vão dizer isso, Ricardo, de uma forma ou de outra. A própria história de sucesso deles é que não existe desenvolvimento sem autoconhecimento,
vou repetir aqui para a nossa turma, não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. Todo o valor, tempo, energia que você investir em autoconhecimento vai se pagar no médio ou no longo prazo. Quanto mais a gente avança na carreira, mais isso está claro para nós, né? Bom. Esse conhecimento vai complementar muitas outras coisas da sua vida, e o conjunto dessas competências é que vai determinar o sucesso de um profissional. Então, muito bom. Muita oportunidade pela frente. Obrigado de novo aí pelo convite. Gia? Boa. Então, também te agradeço, Ricardo, LBCA Cast, né, campeão. Valeu aí a parceria, Flávio, você é parceiro de longa data. Vou dar 2 recados, por falta de um, já que é de graça aqui o conselho, né? Então ficam 2 recados aqui para vocês. Em primeiro lugar, acho que busca alguma coisa que você gosta, que te dá, né, tesão mesmo de fazer. É o T que o Flávio falou, mas em letras garrafais. Já remodelamos o T agora. Tá vendo? Maiúsculo, né? Boa, já. Eu, em algum momento da vida, trabalhei, né, por 4, 5 anos em escritório de advocacia. Ali, os 4 anos de estágio, depois de formado, 1 ano e meio. E eu estava bem desmotivado com essa carreira. E eu fui olhar outras coisas. Concurso público, aí, também não é isso. A hora que eu pisei, e foi meio que por acaso, né, ninguém tinha me dito que poderia ser uma carreira, mas um colega falou, poxa, tem um processo de seleção lá na empresa X, por que você não participa? E participei, eu estava estudando, era bom aluno, fui bem na prova, fui bem na dinâmica, me contrataram. A hora que eu botei o pé dentro da empresa, falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, e tenho feito. Com muito sucesso, né, Gil? Procura algo que de verdade, né, você esteja afim ali de fazer. Se não é escritório, pode ser um outro escritório, um outro tipo de escritório, pode ser um concurso, pode ser dentro de empresa. E tem tantas empresas diferentes, pode ser multinacional, nacional. Então, existe sim vida jurídica inteligente fora da carreira tradicional do direito. Tem a turma hoje que está em Legal Ops, que está indo super bem. Compliance já tem aí uma década, está traçado, estão seguindo super bem. Privacidade de dados e IA, outro veio importantíssimo. Então, tem um monte de veios aí a se explorar. E sem esquecer das conexões, né, do network. O Jurídico Sem Gravata é uma excelente. Momento mexer, faltou isso, né? Eu vou dar a última dica e você fecha com o Jurídico Sem Gravata. E a outra é invista na tua saúde, cara. De verdade. A gente sabe que nem todo ambiente... Quem está falando é um Iron Man. Então, ele pode dizer... Iron Man, com propriedade. Vou fazer 1º de junho. Depois você me convida aqui para dizer como é que foi a experiência. Boa. Domingo agora teve 1,5. Mas invista na tua saúde, de verdade. Física, por óbvio, faça exercício, tal, se cuide. Mas também mental. Né? Se você está num lugar que é extremamente tóxico, que está te fazendo muito mal, tenta falar com o gestor dessa organização. Se ele não está nem aí para isso, procura outra organização. Exato. Tem outros lugares que, né, querem gente saudável, feliz, trabalhando para produzir mais. Então não tem mais espaço para aquele ambiente tóxico, para aquele ambiente que espreme o sumo da pessoa, né, e cospe a casca depois e contrata um novo. Então, cuida da tua saúde. Boa, obrigado, excelente. E fechar com as nossas mensagens, né, Ricardo? Você falou onde a gente pode continuar essa conversa, né? Então, hoje a gente está muito focado na LIA Mentoring Jurídico, que é a nossa empresa de mentoria para advogados e advogados, planando muito do que a gente conversou aqui rapidamente no nosso podcast, né? E também, obviamente, o Jurídico Sem Gravata, o Gianfranco e eu, ao lado de mais outros craques aqui, somos fundadores do Jurídico Sem Gravata, você é membro efetivo do Jurídico Sem Gravata. Então sigam a gente nas redes, a gente está comemorando esse ano 10 anos de instituto, e com uma proposta ainda mais inovadora e com uma dedicação e uma energia mais focada em produzir conteúdo de qualidade, especialmente sobre gestão jurídica, que é o tópico do nosso podcast. Então estamos no Instagram, LinkedIn, redes sociais em geral. Vamos fazer mais eventos esse ano, né, Jean? A nossa festa na Fenaló já é tradição, nossa festa de final de ano é uma tradição. Estamos trazendo gente de outros estados. Então é um momento muito legal
para você, advogado, conhecer mais e, se tiver interesse, se filiar, se aproximar ao Jurídico Sem Gravata, que é o nosso orgulho aqui, a nossa conexão. Obrigado, Flávio. Obrigado, Jean. Para você que está nos assistindo, aproveitem, assistam 2 vezes, porque essa vai ser a nossa primeira versão paga, porque foi uma verdadeira aula. Opa! E se é aula, conselho é de graça, mas aula você pode cobrar. Então o nosso LBCA Cast vai se transformar logo então numa aula depois de tanto conteúdo. Obrigado mais uma vez e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.